Are you good? Yes? Great! E olha só, estamos aqui para a nossa última aula. Que peninha, não é? Essa é a nossa aula de revisão para a nossa avaliação. Então, nós vamos revisar o conteúdo bimestral que nós estudamos no mês de outubro e no mês de novembro, para a gente fazer a correção da nossa revisão e vocês tirarem todas as dúvidas que ainda possam existir para fazer uma ótima avaliação. Tá bom? Então, vamos lá? O que é que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Da nossa fotocopiada de revisão. Então, já peguem aí a fotocopiada de revisão para vocês fazerem todas as correções, tá bom? Responderam tudo, não responderam? Muito bem. Então, estão prontos? Are you ready? Here you go. Então, vamos lá para a nossa review, nossa revisão, tá bom? Antes de fazer a correção, vamos revisar, passar aí rapidinho sobre tudo que nós estudamos esses 2 últimos meses, certo? E olha só, estudamos a Unit 7, que fala sobre o quê? Sobre as diferentes aparências, né? As diferenças nas aparências. Então, different looks, ok? Então, são as aparências diferentes. Como nós conversamos aí ao longo do mês de outubro, vimos que todos nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas peculiaridades, não é? Somos também, ao mesmo tempo que somos diferentes, também somos iguais, tá bom? Respeitando aí todas as diferenças físicas que cada um tem, e é isso que nos torna tão especiais. E aí vimos aí a pergunta, what do you look like? What do you look like? Lembram dessa pergunta? What do you look like? Essa pergunta quer saber o quê? Como você é? Qual é a sua aparência? Em características físicas, tá bom? Estamos falando de características físicas. Aí falamos do hair, não é? Que é o quê? Cabelo, hair. E falamos de eyes, que são o quê? Muito bem, os olhos. Falamos de hair e eyes, tá bom? Então, para nos descrevermos, dizermos como somos, falando de aparência física, aprendemos a falar de hair and eyes. E aí vimos que temos o short hair, vimos que tem o long hair, ok? Long, short, long. Lembrando que short and long são o quê? São adjetivos. Muito bem. Mas o que são mesmo adjetivos? Adjetivos são o quê? São aquelas palavrinhas que nós utilizamos para caracterizar alguma coisa, para dizer como é aquela coisa. No caso aqui nós temos short and long. E aí, lembra que eu falei para vocês que na língua inglesa tem aquela inversão que todo mundo fala, que as pessoas costumam até dizer que em inglês as pessoas falam trocado. É por causa aqui dos adjetivos. Em inglês, os adjetivos eles vão vir antes do substantivo. Estão vendo aí? No caso aqui, o substantivo é o quê? Hair. E o adjetivo vem antes do substantivo, diferente do português, que se fôssemos falar isso aqui, falaríamos cabelo curto. Cabelo, substantivo, curto, o adjetivo que vem depois do substantivo. Isso no português. No inglês, o adjetivo vai vir antes do substantivo. Short hair, long hair. E lembra também que vimos que short e long são oppositions. Eles são opostos um do outro, tá? São adjetivos opostos, tá bom? Então, short hair, long hair. Vimos também aí small eyes e big eyes. Small and big também são o quê? Adjetivos. Estão caracterizando os olhos. Small and big. E a mesma coisa de short and long. Eles são oppositions, são opostos um do outro e também, como são adjetivos, vem antes do substantivo, que no caso aqui é eyes, ok? Small eyes e big eyes. Mas além de falar de tamanhos, nós também aprendemos a falar sobre as cores. Nós temos aí brown eyes, blue eyes, green eyes.
certo? Brown eyes, blue eyes, green eyes. Nesse caso aí, as cores também funcionam como adjetivo e por isso estão vindo antes do substantivo, tá? Porque estão caracterizando aí os olhos. Então, todos os adjetivos, eles vão vir antes do substantivo. E aí vimos também black hair, blonde hair, brown hair and red hair. Black hair, blonde hair, brown hair and red hair, ok? Falamos de tamanho e falamos de cores. Quando estamos falando de cabelo, nós dizemos short, long. Quando estamos falando dos olhos, small or big, ok? For example, I have long black hair and small black eyes, ok? Small brown eyes, ok? Então, what do you look like? Então, se alguém perguntar para vocês agora, what do you look like? Vocês vão dizer o quê? Vão falar de cabelo, vão falar dos olhos, ok? Então, também falamos um pouco sobre body parts, ok? Sobre as partes do corpo. Vamos relembrar aí que vocês também já estão craques nesse vocabulário. Nós temos hair, temos aí head, ok? Prestem atenção na setinha. A setinha está apontando lá para o hair. E aqui, ó, head, ok? Hair, head. Nós temos eye, tá? Que no caso aí está no singular, tá bom? One eye, two eyes. Com o Szinho no final, tá? One eye, two eyes. Com esse Szinho no final. No caso aí está no singular. Aí nós temos ear, a mesma coisa. One ear, two ears, com S no final. One ear, two ears, ok? Aí temos nose, mouth e teeth. Lembrando que aí teeth também está no plural, ok? Está no plural, tá bom? E teeth, ele é um substantivo irregular. Lembra que quando falamos de plural, lá quando estávamos no vocabulário sobre os animals, que estudamos um pouco de plural, que eu disse para vocês que o plural na língua inglesa ele é bem parecido com o plural da língua portuguesa. A regra geral é o quê? Acrescentar S, como em eyes, ears, ok? Mas existem também as palavrinhas que elas são irregulares, ou seja, elas não entram nessa regra geral, e aí o plural é feito de forma diferente. E aqui, em partes do corpo, nós temos dois plurais irregulares aí, que um deles é teeth, que no singular é tooth. A gente troca os dois S por dois Os, tá? Então, quando eu falo apenas um, tooth. Quando eu falo os dentes, né, me referindo a todos eles, eu digo teeth, ok? Teeth, ok? Então, lembrem que teeth é uma palavrinha que está no plural e é o plural de tooth, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí hand, tá? One hand, two hands. O hand também é um plural que a gente faz com a regra geral. Acrescenta apenas o S, certo? Então, one hand, two hands. E nós temos aí neck, arm. Arm também, o plural é feito só com S, tá? Aqui a gente tem one arm, two arms, ok? E leg também, leg, one leg, two legs, com Szinho no plural. E temos o foot. Aqui o foot, ele está no singular, certo? Foot, singular. Mas então, como é o plural de foot? O plural de foot vai ser feet. A gente troca os dois Os por dois S, lá, assim como em teeth, tá? Então, teeth está no plural e foot está no singular. Então, teeth, aí, desse vocabulário que está aqui na nossa tela, é a única palavrinha que está no plural, tá? Todas as outras estão no singular. E teeth e foot são os dois substantivos que têm plural irregular. Os outros é apenas acrescentar S. É claro que quando nós temos mais de um, né? Cabeça, a gente só tem uma, então cabeça não vai para o plural aí, no caso, vai ficar
Had mesmo. Hair, a gente sempre fala também no singular, hair, embora seja mais de um, né? Nós estamos falando de hair no geral. E ear, nós temos 2, né? 2 ears. Então, 1 ear, 2 ears, com S no final. Eye, 1 eyes, 2 eyes, com S no final. Mouth, não vai para o plural, porque nós só temos um, não é? Neck também. Hand, 1 hand, 2 hands, com S no final. Arm, 1 arm, 2 arms, com S no final. E leg, 1 leg, 2 legs, com S no final. E foot, 1 foot, 2 feet, ok? Não é com S no final. E aí nós temos as partes do rosto, ó, face, que faz quem compõe a face. Olha só, hair, head, eye, nose, ear, mouth, teeth, neck, ok? Nós temos aí as partes do corpo que correspondem ao rosto, face. Aí nós temos o body, que nós temos o hand, shoulder, tá bom? Shoulder também é um substantivo que a gente faz o plural apenas com S. 1 shoulder, 2 shoulders, com S no final, tá? Então, shoulder, shoulders, hand, arm, leg e foot, ok? E os dedos, gente? Lembra que falamos dos dedos? Os dedos, nós temos aqui finger, 1 finger, 2 fingers, 3 fingers. Então, com Szinho no final, finger, ok? E aí, gente, nós já vamos para a Unit 8, que fala sobre os foods, que foi a unidade que nós trabalhamos aqui no mês de novembro, tá? E vamos relembrar aí esse vocabulário de foods. Nós temos aí, ó, chicken, fish, French fries, pasta, salad, fruit salad, pudim, beans, rice, ó, rice, beans, ok? Beef, egg, soap, juice, e soda, ok? Juice, soda, que no caso aí compõe os drinks, ok? E, gente, ó, antes da gente ir para aquela parte, lembrem-se que esse vocabulário aqui, vou voltar um pouquinho, esse vocabulário aqui faz parte de quais refeições do nosso dia? Lunch and dinner. São os alimentos que nós costumamos, que geralmente nós comemos no almoço e no jantar. Lunch e dinner, ok? Então, só para a gente relembrar aí, ó, chicken, fish, French fries, pasta, salad, fruit salad, pudim, rice and beans, beef, egg e soap, ok? Então, são os alimentos que o quê? Que nós costumamos, tá? Comer no almoço e no jantar. E aí eu expliquei, aí tem juice and soda, faz parte dos drinks, ok? E eu expliquei para vocês a diferença entre essas 3 palavrinhas que pode confundir um pouquinho aí a cabeça da gente. Nós temos beef, meat e steak, tá? No geral, as 3 palavrinhas se referem à mesma coisa, que é carne, tá? Mas cada uma delas tem a sua especificidade. Olha só, nós temos o beef. O que é o beef? Como eu falei para vocês, é a carne vermelha, a carne bovina, tá bom? Não é aquele bife que a gente costuma comer, não. É a carne vermelha. Então, tudo que engloba a carne vermelha, tudo que engloba a carne bovina, a gente pode chamar de beef. Aí nós temos o meat, que o meat é o quê? Aí sim, meat é carne no geral. Quando eu quero falar carne no geral, eu uso meat. Mas quando eu quero especificar, por exemplo, que eu como carne vermelha, eu falo beef. Ou que eu como peixe, fish. Ou que eu como frango, chicken, ok? Aí a gente tem beef, chicken e fish, que são específicas. Mas, no geral, falando de carne, de proteína, nós temos aí o meat.
E aí temos também o stick. Aqui, no caso, o stick é o bife que a gente come, tá? O bife mesmo. Então, se a gente quer falar um bife de frango, stick of chicken. Um filé de peixe, stick of fish, ok? Então, o stick é aquele filé, aquele bife que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil, na nossa língua, tá bom? Então, essa é a diferença entre essas 3 palavrinhas aí, tá? E aí, nós vimos aí as 2 formas de responder quando alguém nos oferece algum alimento. Nós temos yes, please, e no, thanks, tá bom? Yes, então, quando a gente aceita, a gente diz yes, please, sem esquecer das 2 palavrinhas chaves, as 2 palavrinhas mágicas, que correspondem ao quê? A educação. Yes, please, sim, por favor. No, thanks, não, obrigada. Tá bom? Então, as 2 formas de responder. Se alguém lhe oferecer, por exemplo, pudim, aí você vai dizer yes, please, ou no, thanks. Fish, yes, please, no, thanks. Ok? Assim como estava lá naquele diálogo, lá no nosso livro, nas páginas iniciais dessa nossa unidade, que nós trabalhamos bem e vocês leram bastante. E aí nós temos os meals. Meals são o quê? Refeições. E eu trouxe para vocês as 4 principais refeições que tem ao longo do nosso dia, que é o quê? Café da manhã, almoço, lanche e o jantar. E em inglês nós temos aí breakfast, que é o quê? Que corresponde a the first meal of the day, usually around 6 a.m. to 9 a.m. Então é o quê? Breakfast é o nosso café da manhã, é a primeira refeição do nosso dia, geralmente aí entre 6 a 9 horas da manhã. Nós temos o lunch, que é o nosso almoço, em torno de meio-dia, certo? Snack, que é o lanche, que são aquelas pequenas refeições que nós fazemos entre uma refeição e outra, snack, tá bom? E dinner, que é o nosso jantar, que geralmente também é à noite, evening, ó, evening meal, é a refeição da noite, mais ou menos em torno de 7 a 9 horas da noite, ok? Então, são as refeições, breakfast, lunch, snack and dinner. E aí nós vimos os alimentos que geralmente são consumidos durante o café da manhã, no café da manhã, breakfast. Vamos lembrar aí, ó, nós temos aí milk, coffee, cheese, cereal e bread, ok? Milk, coffee, cheese, cereal e bread. No snack, no lanche, geralmente a gente come o quê? Yogurt, sandwich, hambúrguer, tá? Yogurt, sandwich, hambúrguer, cake, milkshake e cookie, ok? Também tem as fruits, lembram? Que também podemos ter aí fruits. E aí nós vimos a forma como nós falamos o quê? Quando nós gostamos e quando nós não gostamos de algum alimento. Então, quando a gente gosta, a gente fala o quê? I like. Quando a gente não gosta, a gente fala I don't like. I like, I don't like. E aí nós temos também aqui as frutas, tá? Vimos orange. Lembra que nós fizemos até a nossa fruit salad? Vocês fizeram em casa? Muito legal, né? Então, temos orange, banana, watermelon, orange, banana, watermelon, papaya, pear, strawberry, papaya, pear, strawberry, apple, tomato. Professora, tomate não é vegetal, não é um legume? Geralmente nós consumimos como vegetal, mas o tomate é uma fruta, tá bom? Então, tomato é fruta, tá? Tomato is fruit. Aí nós temos também os vegetables, ok? Vegetables, nós temos aí carrot, potato, carrot, potato. Nós temos lettuce, lettuce e onions, onion, onion, ok? São os vegetables. Claro que vocês vão aprender muito mais ainda. Eu botei aqui para vocês, lembrando que esse vocabulário aqui, ele não está no nosso livro, mas está na nossa revisão, para vocês estudarem, tá certo? E aí é um vocabulário extra para a gente aprender um pouquinho mais além do que estava aí para a gente.
E aí nós vimos também os health food and junk food, tá? A diferença, healthy food, junk food. Healthy food, nós estamos falando de quê? Dos alimentos saudáveis, aqueles alimentos que são bons para o nosso corpo, para a nossa saúde. Health food. E temos o junk food, que são o quê? São os alimentos que não são saudáveis, são os alimentos que não são bons de estarem sendo consumidos com frequência, tá? Health food, junk food, que nós vimos aí. Health food, nós temos as fruits, vegetables, nós temos os meats, rice, cheese, milk, beans, certo? Faz parte aí dos healthy foods. E dos junk foods, nós temos aí cookies, milkshake, french fries, pizza, soda, hambúrguer, são exemplos de junk food, ok? Então, agora nós vamos para a correção da nossa revisão. Peguem aí a nossa revisão e vamos fazer a correção dela. Na primeira questão, nós temos assim, match, que vocês já são craques nesse tipo de questão. No caso, nós vamos correlacionar ligando palavra com imagem. E nós temos aí as partes do corpo, mouth, ok? Mouth, nose, arm, foot, hair, eyes e hand. Ligaram assim? Encontraram? Muito bem. Question number 2. Read the description and draw the face. Vocês iriam ler aí essas descrições e desenhar o rosto de acordo com a descrição. Eu não trouxe desenhos aí, mas vamos ver, ó. Nessa primeira aqui, nós temos assim, ó. My name is Lucas. I have long, curly. Lembra de curly? Curly é o quê? Cacheado, enrolado, né? Então, I have long, curly, blonde hair. Então, como é o cabelo dele? É longo, enrolado e loiro. And small, green eyes. Pequeno e os olhos são pequenos e verdes, tá? Aqui embaixo nós temos assim. My name is Clara. I have short, straight brown hair and big brown eyes. Então, como é o cabelo da Clara? Como é? Ela tem um cabelo curto, liso e castanho, certo? Brown. E os olhos? Big brown eyes. Grandes e castanhos também. Então, vocês vão desenhar assim. Lá, nós temos, Hi, my name is Judy. I have small blue eyes and I have long, straight black hair. Então, olha só. A Judy, ela tem o quê? Ela tem os olhos azuis e pequenos, certo? E o cabelo, como é? Liso e preto, tá? Longo, liso e preto. E por último, nós temos aí, Hello, my name is John. I have big brown eyes and I have short, curly black hair. Então, o John, como é que é o John? Como é a aparência do John? O John, ele tem os olhos grandes e castanhos, né? Big brown eyes. E tem o cabelo curto, enrolado e preto, tá? Curly black hair, ok? Desenharam assim, desenharam com essas características, muito bem. Então, question number 3, muito fácil, nós temos uma crosswords, né? Vocês iriam completar os quadrinhos aqui de acordo com a enumeração, tá bom? E colocar também a palavra por completo aqui embaixo na linha de cada imagem. Então, vamos ver, ó. Number 1, nós temos o quê? Nose, ok? Nose. Number 2, mouth, mouth. Number 3, ear. Number 4, hair. Number 5, finger. Olha aí, finger. Poderia pensar que era hand, né? Mas pela quantidade de quadrinhos aí, a gente consegue definir que é finger. Number 6, foot, ok? Foot. E aí nós vamos distribuir as palavras nos quadros. Nose, mouth, ear, hair, finger e foot, ok? Completaram assim? Muito bem. Então, complete. Question number 4, describe yourself. Descreva você mesmo. Draw color and write. Então, como é que vocês iriam fazer essa questão? Além de escrever,
vocês iriam desenhar e colorir como vocês são. No caso, eu trouxe a minha descrição. I have long, straight, black hair. Ó, long, straight, liso, né? Black hair. And small, black eyes, tá bom? Então, eu trouxe a minha descrição. No caso, vocês iriam fazer exatamente assim, só que falando das características de vocês, certo? E o desenho, tá bom? Question number 5. Circle the correct picture. Aqui, no caso, vocês vão circular o quê? Vocês iriam circular a imagem correta correspondente à palavrinha que tem aqui, ó. Letra A, letra A, nós temos egg. Egg, ok. Letra B, rice. Rice. Letra C, salad. Salad. Letra D, beans. Letra E, French fries. Letra F, pudim. Ok. Circle. Todo mundo circulou? Muito fácil. Very easy. Question number 6. Math. Aqui, mais uma vez, nós temos uma questão de correlacionar, tá? Que é apenas para vocês identificarem quais são as refeições, certo? Ligando aí imagem à palavra, ao vocabulary. Aí nós temos lunch, dinner, né? Porque são refeições parecidas. Breakfast, snack. Então, nós temos aí lunch, dinner, breakfast, snack. Ok? Ligaram assim? Muito bem. Very good. Question number 7. Essa questão é um pouquinho mais longa do que as outras, né? Além de enumerar, number, vocês iriam o quê? Write. Escrever aqui o nome dos alimentos, dos foods, frutas and vegetables. Então, o que é que vocês iriam enumerar? Number 1, fruit. Number 2, vegetable. Então, o que é fruta? Number 1. O que é vegetal? Number 2. Então, vamos lá. Orange, 1 ou 2? 1, fruit. Carrot, 2, vegetable. Lettuce, 2, vegetable. Banana, fruit. Tomato, fruit. Onion, vegetable. Watermelon, fruit. Potato, vegetable. Pear, fruit. Apple, fruit. Papaya, fruit. Strawberry, fruit. Ok? Enumeraram assim. Como foi que ficou? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 e 1. Ok? E aí vocês iriam distribuir os nomes aqui de acordo com a imagem. Nós temos orange, watermelon, onion, lettuce, banana, pear, potato, apple, tomato, strawberry, papaya, and lettuce. 2. Ok. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ok. Ok? Question number 8. Look at the pictures and write sentences with like and don't like. Aqui é o like. I like e I don't like. Ok? Então, vocês iriam escrever frases observando essas imagens aqui, usando o like e o don't like. Olha aí, eu botei até um exemplo. I like pizza. Nós temos aqui, ó, I like pizza. Vamos nos likes primeiro, ó. I like pizza. I like French fries. I like watermelon. I like fruit salad. I like hamburger. And I don't like pudding. I don't like carrot. I don't like cereal. I don't like coffee. I don't like bread. Ok? Então, seria isso que vocês iriam fazer. Observar as imagens que tem aqui no like e as imagens que tem no don't like e formar as frases assim como no exemplo. I like pizza. Tá bom? Então, fica assim, ó. I like French fries. I like watermelon. I like salad, fruit salad, no caso. I like hamburger. I don't like pudding. I don't like carrot. I don't like cereal. I don't like coffee. I don't like bread.
Vejam que eu fizemos as frases de acordo com a imagem que está lá nos quadros, tá? Voltando aqui rapidinho, ó, de acordo com essas imagens aqui, certo? Os alimentos que estão no quadro do like e os alimentos que estão no quadro do don't like, certo? Não são frases pessoais, são de acordo com a imagem. Entenderam essa questão? Fizeram direitinho? Muito bem. Então, está aí os exemplos das frases. Fizemos primeiro com o like, depois com o don't like. Aí, na question number 9, nós temos assim, write the words in the correct place. Vocês iriam pegar essas palavrinhas que estão aí no quadro e colocar aqui nos quadros corretamente, de acordo com as refeições. São os alimentos que nós costumamos comer durante cada uma dessas refeições. Breakfast, lunch, or dinner, snack. Então, olha só, nós temos aí o milk, breakfast. Cereal, breakfast. Coffee, breakfast. Bread, breakfast. Aí, fish, lunch or dinner. Rice, lunch or dinner. Beans, beef e salad. Então, esses são os alimentos que estão lá no quadro que corresponde a lunch or dinner. Snack, nós temos sandwich, yogurt, juice, milkshake, cake e cookie. Ok? Escreveram assim as palavrinhas, cada uma no seu quadro corretamente? Muito bem. Ah, professora, eu escrevi cake aqui em breakfast. Tudo bem, geralmente, às vezes, né, a gente também come um cake aí no café da manhã, um bolinho no café da manhã. Certo? Muito bem. Então, question number 10, math. Aqui no caso, vocês iriam relacionar, tá? Healthy food, junk food, enumerando. No caso aqui, vocês iriam correlacionar numerando. Aí estão lá todas as nossas respostas, ó. Soda, junk food. Milk, healthy food. Apple, healthy food. Carrot, healthy food. Pizza, junk food. Onion, healthy food. Hamburger, junk food. Sandwich, junk food. Fish, healthy food. Chicken, healthy food. Pasta, healthy food. Orange, healthy food. Milkshake, junk food. E banana, healthy food, tá? Healthy food, alimentos saudáveis. Junk food, alimentos que não são saudáveis, certo? Então, olha só, gente, essa foi a nossa revisão. Nós fizemos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês, tenham conseguido responder tranquilamente essa revisão. A nossa avaliação, ela está muito legal, muito boa, não é muito diferente daquilo que nós já estamos acostumados a fazer. E eu espero que vocês estudem, pratiquem bem o nosso vocabulário. Essa é a nossa última aula, então é a última vez que vamos estar nos vendo este ano. Eu acredito que vai todo mundo passar, então no próximo ano vai já estar todo mundo aí no terceiro aninho, e aí quem sabe a gente retorna para a nossa escola e a gente consiga se abraçar como deveríamos ter feito ao longo desse ano, mas a pandemia não deixou, não é? Então eu espero que vocês tenham boas férias, um Feliz Natal, Merry Christmas and um Happy New Year, ok? Um feliz ano novo. Bye, bye!